Bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite, formalmente, né? Bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje, o nosso terceiro encontro, nós queremos ter duas partes na nossa dinâmica. No primeiro momento, nós vamos fazer uma apresentação através do PowerPoint, para discutirmos ainda um pouco mais sobre a metodologia, falarmos principalmente sobre a sensibilização, problematização, e daí a eleição de um objetivo geral e dos objetivos específicos. Tá? Então, nós vamos apresentar uns exemplos, inclusive que já foram apresentados no encontro passado, mas para a gente reafirmar e, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente discutir sobre isso. E no segundo momento, aí nós queremos fazer um convite a vocês. Os professores ou grupos de professores que já tiverem pensado em algum problema, já tiverem começado a pensar o projeto, já tiverem feito a sensibilização, mesmo que não tiverem feito, mas estiverem pensando, né, em um possível problema, um possível objetivo geral, para vocês apresentarem para a gente discutir isso, tá bom? Então, enquanto nós estivermos conversando aqui, claro, contando sempre com a participação de vocês, né, volto a dizer que vocês fiquem à vontade, ou escrevam no chat, ou peçam a palavra, mesmo enquanto eu estiver apresentando, tá? Por favor, fique à vontade. E aí vão pensando para, no segundo momento, quem quiser falar, apresentar as ideias que eu estiver elaborando aí, fica à vontade, tá? Não importa se é só uma ideia, se não tiver nada escrito, se já tiver escrito também, quiser mostrar. O encontro aqui, a partir de agora, a gente conta cada vez mais com a participação de vocês. Quero lembrar também que, enquanto eu estiver apresentando, eu não vejo, né? Eu não vou conseguir ver vocês, mas a Mônica, a Lau e a Lésia estão aí para sempre pedirem para eu parar, para vocês falarem, perguntarem, tá bom? Eu vou começar a apresentar. Carlos, só dá assim, pode ir colocando aí, quando você coloca aí. Pessoal, o desafio, hoje tem um desafio para todo mundo. O desafio hoje é a gente fazer, pensar num processo de sensibilização para o recorte do problema. Até hoje, assim, que a gente tem tido de experiência com os projetos de pesquisa, a coisa mais... assim, o maior desafio do projeto de pesquisa é o recorte de problema, sabe? Depois que você recortou o problema, o projeto deslancha. Mas esse problema, ele ainda mais que a gente está falando de patrimônio, de materialidade, o problema, ele é, assim, o cerne da questão, né? E ele tem que chegar nele. A gente não pode partir dele, a gente tem que chegar nele. Né? Então, é isso que a gente queria muito ver com vocês hoje, se nessa aula de hoje a gente conseguir ficar, assim, todo mundo alinhado sobre isso. Eu imagino que vocês já devam estar com alguns problemas já na cabeça, alguns problemas de pesquisa que vocês querem apresentar para os alunos, ou estimulá-los a pensar sobre isso, ou provocar que eles pensem sobre isso. Então, se for o caso, vocês falem para a gente. Mas a gente está partindo de um pressuposto, que é a grande dificuldade que a gente tem enquanto pesquisadores, né? Professores pesquisadores, alunos pesquisadores, de fazer um recorte de um problema para um projeto de pesquisa. Sabe? Então, a gente está partindo dessa premissa. Caso não seja um desafio para vocês, vocês vão sinalizando para a gente. Tá? A gente está partindo da experiência prévia que a gente tem com outras turmas de outras cidades que também fazem o projeto pedagógico de pesquisa, tá bom? Então, vamos lá, ok? Bom, então vamos lá, né? Nosso terceiro encontro do programa Inventários Patrimoniais. Nós estamos aqui hoje, né, no dia 31, e a proposta hoje, então, é continuar trabalhando o nosso modelo pedagógico, mas também, já começando a orientação, mas que nós queremos ficar nessa orientação, conforme a Mônica acabou de dizer, a partir também da participação de vocês, apresentando, né, o que você já tem pensado em termos de problematização. Lembrando que nós já temos um encontro nessa segunda etapa, e as próximas etapas começam em setembro, né, já na
Semana seguinte, nós vamos ter um salto aqui por causa do feriado de setembro, mas depois a gente continua semanalmente, tá? Sendo que nesse segundo momento, por enquanto, nós estamos fazendo sempre as terças-feiras, mas, em função do calendário da Secretaria, a partir da terceira etapa, os encontros vão variar entre terças e sextas-feiras, ok? Carlos, não está apresentando. Não está? Não. Uai, sou. Pera lá. Gente, aí em Montes Claros está frio? Aí não faz frio não, né, professor Sebastião? Aqui é 36, 38. É mesmo? Tá desse jeito aí? Agora não, agora tá 24. Mas aí é muito quente, né? Nossa, toda vez que eu fui aí, vivia. Aí, Carlos, agora chegou. Pessoal, eu tinha as datas que vocês não tinham visto, né? Semana que vem, em função do feriado, não terá encontro, então, no dia 14. E a terceira Carlos, não passou, não. mas nessa terceira quarta etapa. Uai. Não, tá Agora vendo? passou. Agora passou, tá certo. Aí. Tá no cronograma? Sim, no cronograma, agora tá certinho. É que é só cronograma. Tá apenas mostrando as próximas datas e deixando claro que a partir da terceira e quarta etapas, os encontros não serão sempre às terças-feiras, não. Haverá alguns encontros em sextas-feiras em função do calendário da Secretaria de Educação de Montes Claros, tá bom? Mas aí a gente continua fazendo as chamadas, avisando vocês previamente, tá? Se alguém quiser anotar, fica à vontade, mas não precisa se preocupar com isso agora, não. Bom, então, né, relembrando o nosso convite, né, que é o trabalho sobre cultura e patrimônio cultural, pensando sempre a gente problematizar, né, levando em consideração que nós estamos vivendo um momento especial de pandemia, né, estamos com esse problema de educação à distância, alguns professores, inclusive, têm ficado um pouco assustados com como é que vão trabalhar isso, né? Nossa, esse WhatsApp, eu desligar esse troço aqui, senão não dá pra conseguir dar aula. Só um minuto, gente. Pronto. Então, isso é uma especificidade desse trabalho, é pensar nessa dificuldade que nós estamos tendo, como que isso vai ser possível. Não sendo possível, existe inclusive a possibilidade do projeto ser só simulado, mas nós estamos explorando todas as possibilidades de fazer isso com os alunos, explorando grupos de WhatsApp, explorando reuniões à distância e, felizmente, temos conseguido, muitos professores têm conseguido fazer com grupos reduzidos. Então, esse é o objetivo. Pensando sempre que a proposta é trabalhar um bem cultural da localidade, né? Algo que seja próximo aos alunos, que eles reconheçam como sendo um bem cultural, que eles valorizem o que eles queiram, né? Ressaltar, algo às vezes que ainda não tem esse reconhecimento, eles querem levantar. A proposta do programa do IFAM é exatamente essa, é revelar novos bens culturais, tá? E, no momento oportuno, nós teremos umas fichas para preencher, né? Nós chegaremos lá, não se preocupe com isso agora, mas todo o trabalho que vocês estão fazendo está sendo direcionado para esse preenchimento de ficha. E, por fim, isso aqui é muito importante, a gente quer ressaltar isso desde o primeiro encontro, então vamos sempre frisar, que nós estamos convidando vocês a fazerem um relato de experiência que será publicado numa revista online. Essa revista vai ser postada no site da VLI, ela vai ser encaminhada para o Ministério do Turismo, ela será postada também pela Secretaria de Educação, então vai ser uma forma de vocês darem visualização para o trabalho de vocês, tá? Não é necessariamente um artigo científico, é um relato, vocês podem falar de qualquer aspecto dessa experiência, tá? Mas isso ainda também é para o futuro, mas é o que nós queremos que vocês já comecem a observar desde agora, né? Todo o processo para vocês verem o que interessa a vocês relatarem. Bom, o nosso tema, então, é a cultura. E conforme a gente falou no nosso primeiro encontro, gente, cultura tem a ver com tudo o que nós fazemos, né? O que diferencia enormemente o ser humano dos outros animais que habitam o planeta é a produção de cultura, né? Nós temos inúmeras organizações de
de trabalho, de alimentação, de forma de sobrevivência de inúmeros animais, mas quem produz cultura é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano não apenas age, mas ele age de formas determinadas de acordo com as condições naturais, tecnológicas, ambientais, sociais, políticas em que ele está vivendo, né? É muito raro você encontrar dois grupos humanos que vivam da mesma forma. Mesmo se a gente pensar num país como o Brasil, que em princípio é uma nação, né, que tem uma língua em comum, que tem uma estrutura política comum, mas as coisas são diferentes, né? Nós comentamos isso no primeiro encontro. Você sai de Montes Claros e vai morar em Governador Valadares, no sul de Minas, em São Sebastião do Paraíso, você vai encontrar diferenças muito grandes, né? E tudo que a gente faz está envolvido com cultura. A forma como a gente constitui e se relaciona com a cidade, a forma como nós cuidamos do nosso corpo, né? A cultura que nos identifica. Vocês observam, por exemplo, quando a gente assiste uma novela de época, por exemplo, né? Nos primeiros capítulos a gente fica encantado com as roupas, com o mobiliário das casas, com a forma de vida das pessoas, né? Aquela diferença enorme. Mas a partir do momento que a novela começa a desenrolar e a trama vai passando e você passa a gostar do personagem X e não gostar do personagem Y, daqui a pouco, quando você assiste, você já não está estranhando tanto mais aquela época. Por quê? Você está começando a perceber o modo de vida deles, né? Você está começando a entender a identidade deles. Assim é a cultura, né? Você chega num território estranho, né? Porque eu passei sobre o território aqui, você vê como aquelas pessoas trabalham, o que elas conhecem, como elas lidam com a religião, a concepção de família, né? O que elas leem, a forma como elas tratam o corpo, isso tem a ver com cultura. No século XIX, quando houve uma grande epidemia de cólera no Brasil, os médicos aconselhavam as pessoas a tomarem banho de rio. Por quê? Porque o conhecimento daquela época, o conhecimento de vírus, de saúde, era outro, né? Recentemente, há algumas décadas, nós tivemos novamente um surto de cólera, e agora, com toda a tecnologia, né, com todo o trabalho dos médicos, com os estudos, eles perceberam que o vibrião, eu nem sei dizer exatamente o que é um vibrião, mas é o bichinho lá que transmite cólera, ele vem sobre a superfície da água. Ou seja, no século XX, quando houve essa epidemia de cólera, o médico jamais mandaria uma pessoa se banhar no rio para se livrar do cólera, porque ele sabia que provavelmente o cólera estaria na água daquele rio, né? Então, cultura envolve tudo isso, né? E também envolve projeto de vida. Você projeta sua vida a partir do que você pensa, do que você acredita. Então, quando nós formos levar essa discussão sobre cultura para a sala de aula, a gente gostaria que vocês pensassem em todas as possibilidades de discussão de tudo isso aqui com seus alunos, tá? Para que eles percebessem a amplitude desse termo cultura, como que isso nos envolve. Deixa eu só falar um pouquinho com o pessoal da educação infantil. Volta aí um pouquinho. Pessoal, eu conversei com algumas pessoas da educação infantil que ficaram preocupadas. Como é que nós vamos fazer uma pesquisa, um projeto de pesquisa com os alunos pequenininhos? Uma cultura, a cultura, como o Cássio está explicando aí, é o jeito de ser. O jeito... Tem um telefone fazendo barulho aí que eu não sei de quem é. Eu estou tentando tirar no WhatsApp, desculpe, eu não consigo. Então, a cultura é o jeito de ser. Então, uma criancinha, dá para a gente conversar com ela sobre, por exemplo, o vírus e as modificações que ela viu no ambiente da escola, no ambiente da casa dela, no percurso da casa dela até a escola. Daí, você começar a fazer, ela trazer para você algumas informações que você pode aprofundar com ela, sabe? Então, dá para você trabalhar algumas características de imaterialidade, né? O que para ela fez com que ela se sentisse pertencente à escola, no retorno dela à escola. Ou quais são os lugares de estranhamento dela na escola. Daí você já começa a trabalhar a cultura com o menininho pequenininho de educação infantil,
sabe? Então, aí você já direciona a pesquisa, você já começa a perceber o objeto dele. Quando você começa a provocar perguntas sobre saúde, sobre a escola, sobre a comunidade que ele vive, sobre a família dele, sabe? Sobre higiene. E aí você começa a perceber o que é importante para essa criança. A partir dessa percepção da importância, você vai ver como é que ela se sente pertencente àquele lugar. Aí você já começa a perceber algum problema de pesquisa com ela, sabe? É bem interessante isso, a gente tem algumas experiências. Então, quer dizer para o pessoal da CEMEI, primeiro, que nós vamos estar junto com vocês, e que depois que a gente tem algumas experiências que trazem para a gente a perspectiva de trabalho com a educação infantil, a perspectiva da pesquisa. Então, sobre isso tudo, sobre lazer, sabe? O que identifica a comunidade dela em termos de lazer? O que identifica, que dá identidade ao lugar que ela vive? Aí você pergunta para ela, o que você gosta lá perto da sua casa? O que você gosta lá perto da sua casa? O que você faz lá perto da sua casa? O que você gosta de fazer aqui na escola? Você vai perceber quais elementos do cotidiano dessa criança que criam identidade para ela, sabe? E é isso aí que você começa a pensar num objeto, num problema de pesquisa para ela. Então, por isso que a gente procurou trazer coisas relativas ao corpo, à identidade, como a gente falou, né, ao trabalho dos pais. Será que ela vai citar o trabalho dos pais como elemento que identifica a casa dela, a vida dela, o cotidiano, a comunidade? Será que ela vai citar coisas que identifiquem o lugar como um território ou como um lugar? Como um território, ela vai citar coisas que ela se sente pertencente. Como um lugar, ela vai citar coisas como se ela não estivesse lá. Então, se você tem como objetivo que aquela criança lide com o lugar onde ela vive, como um território, e não apenas um lugar, você tem que o seu projeto de pesquisa pronto. Sabe? O que você vai fazer com aquela criança para que ela comece a prestar atenção das características da comunidade dela, e que essas características comecem a identificar para ela essa comunidade. Sabe? Então, só dizer a vocês que é muito bom fazer isso com as crianças, assim como com os adolescentes e com os adultos. E essa questão da imaterialidade, né, Mônica, que no primeiro momento parece algo assim difícil, por ser muito abstrato, você pode pegar isso, por exemplo, né, na questão do trabalho, né? O que ela percebeu que mudou, por exemplo, na forma como os pais dela trabalham, né? O que ela percebeu na mudança na vida dela quando ela foi obrigada a usar máscara? A máscara é material, mas ela traz toda uma série de comportamentos e de contexto que passa pela imaterialidade, né? Que é a forma de agir, as formas de cumprimentar, de brincar. Então, a partir de coisas materiais que a criança vivencia, a gente consegue fazer ela pensar naquilo que forma a cultura, que é muito imaterial, né? A cultura, ela se manifesta materialmente, mas a forma dela acontecer passa pela imaterialidade, que são os costumes, os hábitos, né? Então, a gente consegue fazer essa ponte com a criança partindo de coisas reais que ela vivencia, e daí o professor vai puxando, vai citando exemplos, vai buscando situações que ela vivencia e consegue fazer essa ponte. Para pensar em o que ela gosta, o que ela não gosta. O que ela gosta, o que ela não gosta. O que ela gosta, o que ela não gosta. O que ela se identifica, o que ela não se identifica. Né? E aí vocês vão ver, ela não citou nada da comunidade dela, então ela não está atenta, sabe? Ela não está atenta para olhar para o lugar do que ela vive. Será que é isso? O professor quer melhorar esse olhar da criança para o lugar que ela vive? Será que é esse o problema de vocês? Né? Ô, Mônica. Oi, professor Sebastião. Eu estou ouvindo vocês falando e as coisas vão começando, eu fico inquieto, sabe? Ai, que bom. Seguinte. Que bom que você fica, fale, mostre sua inquietude. Eu fiquei inquieto. Porque, na verdade, é o seguinte, a escola... Eu estava lendo um registro de vocês aqui, inclusive fala assim,
uma determinada cantiga que foi tradicionalmente cantada, ela foi registrada em um livro. Ela faz parte de um patrimônio imaterial, mas ela só faz parte de um patrimônio imaterial se ela continuar sendo cantada pela comunidade. O fato dela estar registrada em um livro, se ela não continuar sendo cantada pela comunidade, esse patrimônio material desaparece. Ele vai ficar registrado em um elemento material, mas o patrimônio material imaterial desaparece. Sim, perfeito. Quando vocês trazem para nós, por exemplo, você está citando o exemplo de educação infantil. É uma pergunta que eu tenho que fazer para a minha comunidade, e, logicamente, quais são as brincadeiras que você brinca? Por exemplo, brincadeiras onde eu tenho que compartilhar objetos, nesse momento da pandemia, é viável. Mas por isso eu tenho que castrar essa brincadeira, eu tenho que fazer ela desaparecer, certo? Então, eu preciso, outra questão que eu acho que é resgatar as brincadeiras, os saberes vou falar dos brinquedos e brincadeiras, por exemplo. Por que será, hoje, por exemplo, se eu tiver que esperar a mídia valorizar determinadas brincadeiras, pular corda, jogar peão, essas brincadeiras que fazem parte da nossa tradição, elas são importantes dentro de uma visão globalizada, capitalista? Será que a ReHap, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem assim, a loja que vende brinquedos de todos os modelos, eletrônicos e não, será que ela vai incentivar as crianças a brincar de pular corda? Brincar de pique-pique, pega-pega? Então, dentro da visão capitalista, essas tradições da cultura popular, elas tendem a desaparecer. Se a escola não incentivar que as crianças brinquem na escola para levar para as casas e faça esse movimento, é muito sério. Algumas experiências em outros espaços, a gente tem feito uma proposta de perguntar à criança, pergunte aos seus pais quais eram as brincadeiras que vocês brincavam, que ele brincava na sua idade. Sim. Vocês têm que comparar quais são as diferenças e o que permaneceu, o que mudou. Sim. Por exemplo, correr, jogar bola, brincava de amarrar uma corda numa árvore para fazer uma cadeirinha para fazer para lanço. Exato. Professor, e o que faz falta? Né? O que faz exatamente. falta? Deixar esse pertencimento. Exatamente. Esse pertencimento. Então, na verdade, por mais que eu mude de lugar, as coisas que eu tenho, eu carrego comigo, os meus saberes. Exato. Sim, Carlos. Só para a gente fazer essa entrevista, para a gente começar a pensar. E ao fazer essas perguntas e ao buscar respostas para elas, o professor está levando o aluno para uma dimensão muito mais ampla do que apenas o contexto da brincadeira que está sendo tratado, porque ele já está trazendo questões, apesar isso pode ser na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, que vão começar a introduzir nesse menino a capacidade de contextualizar a cultura também com a dimensão econômica, com a dimensão política, o que vai ser fundamental para ele se formar enquanto a pessoa realmente capaz de interagir com essas dimensões, né, daqui para frente, desde agora, já agora, até o presente, porque o que a gente vê, né, estou pensando aqui em termos, né, você não citou a palavra consumo, mas, né, o consumo está implícito aí, aliás, o consumismo, né, que as crianças são levadas a serem consumistas justamente porque elas não têm essa formação, porque não têm mesmo, porque são crianças, e não são introduzidas nessa dimensão do pensamento, né? Porque o chamamento é muito grande, o chamamento ao consumo, e ele é covarde, principalmente com as crianças, tanto é que tem país aí que tem procurado regulamentar propagandas e tudo, né? Isso é cultural. Exemplo, né? Carlos. Essa dimensão também tem que ser trabalhada. Exemplo, no Brasil, por exemplo, se você ligar a televisão, você não vê propaganda de brinquedos. Mas se você vai para outros canais, você não tem propaganda de brinquedos mais. Você tem filmezinho de brinquedos,
crianças fazendo trabalho de influencer digital, abrindo brinquedos, ensinando a criança como aquele brinquedo, despertando esse consumismo. E, logicamente, as crianças hoje, por exemplo, elas não têm mais essa vivência com esse brinquedo, onde ela constrói o brinquedo. A professora Ela que está querendo falar, mas é interessante que ela vai trazer isso. A professora Ela, por exemplo, ela trabalha, que eu conheço há muito tempo, trabalha com essa questão da educação infantil na construção de brinquedos. A partir do momento que eu estou construindo a brincadeira, que eu estou trazendo as regras da brincadeira como criança, eu estou sentindo o quê? Aquilo me pertence. Olha, se eu chego na loja e compro uma boneca, compro um brinquedo lá, aquilo não me pertence, não. Eu não tenho nenhum sentimento de pertencimento com aquilo. Então, eu acho que a escola tem esse papel de tentar resgatar exatamente isso. Quais são os brinquedos, quais são as brincadeiras? O que faz a minha memória? Só para... Eu não vou atrapalhar vocês mais, não. Não, professor, por favor. Isso é essa discussão que a gente queria levantar. Exatamente isso, professor. E tem mais uma coisa. O outro pode comprar, eu não posso, eu sou pior do que o outro. Sabe? O outro pode ter brinquedo, eu não posso. Ora, por que você não pode? E por que o seu brinquedo é ruim e o dele é bom? Sabe? Então, eu acho que isso aí tem mesmo intencionalidade de desigualdade social, claro, como você está citando. Sabe? Eu não posso comprar um robô, meu pai não pode, então eu não tenho identidade. Ora, você tem, sabe? E a sua identidade é forte. E ela te traz condição de movimentar a física. Porque o tanto que o pular corda, né? Mas, desculpa, Ellen, por favor. Ô, gente, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito, porque eu estou na roça agora, eu vim molhar as plantas na roça. Ai, que E a minha internet não está legal. Mas eu não vou abrir a câmera, mas eu vou falar aqui direitinho, porque essa fala de Tião aí me deixou assim com vontade de contribuir, sabe? Ótimo. Vocês estão me ouvindo? Direitinho. Tá okay? Estamos. Ah, então beleza. Então vamos lá. Olha só, Mônica e Carlos e companheiros aí, todos. Eu faço parte, né, do projeto Trilha da Leitura em Montes Claros. Eu e mais um grupo de professores estão todos presentes aqui. E a gente está, nesse segundo semestre, trabalhando com o tema Viagem Literária. Então, a gente está convidando todos os alunos, desde a educação infantil até a EJA, a fazer um passeio, né, pela literatura através de uma viagem. E quando ele falou aí da brincadeira, eu vi o que nós estamos fazendo, né, com a educação infantil, porque a proposta da educação infantil é a gente fazer uma viagem por todo o universo da brincadeira, todo o universo do brinquedo, as crianças perguntando para os pais, para os avós, para os tios, para os professores, o que eles brincavam. E ao final do projeto, porque isso é um problema para nós, né? O brinquedo e a brincadeira que não dá lucro, ele não é utilizado, ele não é brincado, a escola está resgatando isso através da literatura. E ao final do projeto, o nosso convite é que a criança recrie a brincadeira. Por quê? Porque agora ela não está podendo brincar na rua, ela não está podendo brincar com a brincadeira original. Então, a gente está sugerindo para a criança recriar aquela brincadeira para que ela também possa compor o nosso livro de brincadeiras da nossa região. Então, essa é a nossa proposta. E, assim, é um trabalho lindo e tem tudo a ver, nosso problema, nós do Trilha da Leitura, sabe? Muito bacana, professora. Estamos te ouvindo perfeitamente, Perfeitamente. E aí você está falando o problema, nós temos um problema. Qual é o problema? Nosso problema, só para já ir agustando. Fala. Nosso problema é resgatar os contadores de história. Nosso problema. Nós precisamos falar dos contadores de história que estão em casa, presos pela pandemia, sem poder contar história, sem poder ir nas escolas, nas praças, sem poder fazer a cultura girar, a cultura da contação de história. Então, nós queremos, com esse trabalho, resgatar esse patrimônio da contação de história em Montes Claros dentro do que nós temos hoje, dentro de uma pandemia, sabe? Essa é a nossa proposta. E vamos
continuar discutindo com vocês e as ideias vão surgindo para a gente ir delimitando nosso problema. Combinado? Perfeito, Ellen. Perfeito, ótimo. Perfeito, Já Ellen. temos. Vai ser um trabalho muito interessante, está totalmente dentro do escopo do programa. Totalmente. Muito bacana. Agora, você tá provocando a gente aqui, né? Tô até sem condição assim, de pensar direito. Mas na minha cabeça, assim, você falando, eu fico já estou pensando aqui em termos né, assim, de extensão desse trabalho, porque os meninos vão ter que pensar, inclusive, nessa questão da comunicação em termos da pandemia, né? Porque se o contador de história não pode ir às pessoas, como é que vai fazer para elas irem até ele nesse tempo de pandemia? Quer dizer, os recursos estão aí, né? Botar os meninos para pensarem nisso, até no uso da tecnologia, que é mais uma coisa também que é muito influenciada por essa mídia, por esse consumismo, a gente não pensa sobre ela, né? No que ela tem de poder sobre a gente e de reorganização no mundo, né? Acho Agora, assim, como que os meninos vão querer isso? O grande desafio que eu acho, Ellen, aí para vocês, é como que os meninos vão querer esses contadores de história, sabe? Eles têm que querer isso. E o que isso melhora a condição crítica deles enquanto sujeito pensante? Sabe? Então, vão conversando ao longo do trabalho para ver, porque eu acho que se a gente conseguir pensar nessa ponte de qual é o problema para as crianças ficarem sem a contação de história, a gente tem que chegar no desejo delas, porque tem que fazer sentido para elas, tem que passar pelo sentimento delas, para elas desejarem a contação de história. Pode seguir, Carlos. Mas, Ellen, vamos seguir. Valorizar isso, perceber o valor e a importância disso. Muito bom. Alguém mais quer falar? Vamos prosseguir aqui. Bom, oi? Vamos seguindo aqui, então, gente. Qualquer coisa, vocês peçam a voz aí e fiquem à vontade. Está ótima a participação, é isso que a gente quer com vocês. Vamos recordar aqui, então, o formato, né, do projeto que a gente está propondo a vocês, né, que passa por uma sensibilização, problematização, que, como o Sebastião falou, né, essa perguntação é o momento que você vai trazer o problema para a sala de aula, vai levar o menino a pensar sobre o assunto, a se perceber enquanto alguém que tem uma relação com esse assunto, essa questão do pertencimento, né? O que eu tenho a ver com isso? O que é isso para mim? Aqui, então, é o momento em que você vai fazer com que o aluno se toque para esse problema, sabe? Como que isso me afeta? De que forma que minha vida se relaciona com isso? Esse momento também será muito importante, porque ele é um momento de uma primeira avaliação. Como que os meus alunos estão com relação a esse problema, né? O que eles conhecem, o que eles sabem que não está correto, né? Quais são os preconceitos, quais as dúvidas que eles têm, o que já está consolidado, o que eu posso explorar a partir daqui e, principalmente, é aqui nessa problematização que nós vamos tirar o problema, né? O que esse projeto vai trazer para a turma? Que benefício ele trará para essa turma? Que sentido que faz eu trabalhar isso com esses alunos? Por que eu vou trabalhar isso? O que eles vão ganhar com isso? Aqui a gente tem que pensar muito assim, não o ganho capitalista, né, mas o ganho em termos de educação, de crescimento, de formação, né, de identidade, de valorização. Oi? De identidade, de valorização. Agora, gente, na sensibilização aí, eu queria só voltar um pouquinho, porque é o seguinte, aí é o momento mais rico para fazer avaliação. A avaliação que vai ser finalizada lá no objetivo específico, ela começa aqui. Então, se você perguntar para o seu aluno assim, me dá exemplo de brincadeira, aí seus alunos te dão 2 exemplos. Guarda isso lá. Se depois que vocês passarem pela pesquisa toda, você vai fazer a mesma lá para o final da pesquisa. Me dá exemplo de brincadeira. Se os seus alunos continuam te dando 2 ou nenhum ou 1, o projeto teve algum problema.
Mas se eles E outra dão... coisa também, né, Mônica? É prestar atenção em como que eles te dão esse exemplo. Exatamente. A capacidade de expressão, de descrição, de argumentação, de percepção das dimensões que essas brincadeiras envolvem. Por exemplo, isso que o Sebastião falou, né? Ali naquela fala dele, nós percebemos implicitamente uma análise política, econômica, ideológica, quer dizer, como que o meu aluno está com relação a isso no momento da sensibilização? E depois de passar por todo esse processo, ele mudou de patamar? A percepção dele modificou? Isso também é avaliável, né? E tem que ser avaliado. Objetivo específico. Isso é objetivo específico, sabe? Por exemplo, se o menino fala assim, a minha mãe brincava de pular corda. No momento da sensibilização, você capta essa percepção do seu aluno. Agora, se daí a pouco ele continua falando, minha mãe brincava de pular corda, quais as brincadeiras que tem? Eu brinco de pular corda. Pronto, mudou totalmente. Mudou o sujeito da ação aí. O sujeito era a mãe dele, agora é ele. É isso que é a avaliação. Ele se apropriou do pular corda. Sabe? Então, agora, no momento da sensibilização, é muito importante vocês anotarem como essas crianças, esses meninos, esses adolescentes, esses jovens, eles vão falar dos objetos, dos meios, dos recursos, se eles estão falando como se fossem deles, ou se eles estão falando como se fossem de outras pessoas. E aí o projeto tem que mudar isso. Mudar, que eles sejam sujeitos, que eles se apropriem das coisas. Em termos das crianças, são as brincadeiras, os brinquedos e tudo. Em termos dos adolescentes, o que será? Em termos dos jovens, o que será? É muito importante isso nessa hora, gente, da sensibilização aí. Extremamente importante. Será o momento de disparar o projeto. Tudo que virá na sequência vai nascer aqui nesse momento. Né? Isso aqui é como você vai construir uma casa, você está analisando o terreno, sabe? Você não pode projetar uma casa sem conhecer o terreno, né? Que tipo de terra que você tem, qual a estrutura que você vai precisar, de que lado que bate o vento, de que lado que bate o sol. Aqui também é isso. Quem é meu aluno? Como é que ele se situa com relação a isso? Que percepção que ele tem? Que capacidade que ele tem para falar sobre isso? Para entender a complexidade desse tema? Ele é capaz de entender? Que conceitos eu terei que trazer? Que tipo de problematização eu vou ter que apresentar para esse meu aluno para ele conseguir fazer os procedimentos necessários para aprender isso? Ele vai ter que pesquisar em museus, mesmo que sejam virtuais, Museu do Brinquedo. Ele vai ter que pesquisar na internet. Ele vai ter que conferir dados econômicos, estatísticos, né? Dependendo do nível da turma, já não seriam mais meninos tão pequenos, mas, por exemplo, o que é a indústria do entretenimento? O que é a indústria do brinquedo no Brasil? Sabe? É importante saber isso, dependendo do nível do aluno. É lógico que uma criança não precisa chegar nesse nível de especificidade. Ele sabe fazer esse tipo de pesquisa, né? Ele tem conhecimento matemático para isso. Por exemplo, a gente está falando de pular corda, né? Pular corda como brincadeira infantil. Mas se você vai em academias de ginástica, as pessoas pulam corda lá. Elas estão brincando? Por que elas estão pulando? Por que as pessoas hoje em dia pulam corda na academia e não pulam na rua? Isso é uma questão que pode ser também pesquisada. Né? O que a brincadeira tem a ver com saúde? A diferença entre ficar fazendo joguinho eletrônico e brincar na rua? O que isso significa para o corpo, para a mente, para a socialização? Então, os objetivos específicos, eles demandam não apenas tomar conhecimento sobre o problema, mas também aprender a estudar, aprender a pesquisar. Agora, gente, pesquisar é objetivo ou estratégia? Fala pra gente. Pesquisar é um objetivo ou é uma estratégia? Pessoal, tá todo mundo aí ou tá todo mundo passeando?
Quem tá aí? Sônia, Eu acho que a pesquisa é uma estratégia e dentro da pesquisa, logicamente, eu tenho outras questões para tratar dentro da pesquisa. Você vai pôr seu aluno para pesquisar para quê? O para Isso. que é o objetivo, professor? O para que é o objetivo. E daí que vem a avaliação. Porque se você vai avaliar se ele pesquisou ou não pesquisou, você vai avaliar a estratégia. Agora, o que você quer com a pesquisa? O que você quer com esse movimento dele ir pesquisar? É o quê? É melhorar a criticidade dele? Sabe? O que é? Então, a gente tem que estar muito claro qual que é o objetivo, qual que é a estratégia. Senão, a gente vai ficar pensando. Está dando um estranho barulho. Tanto é que a pesquisa tem um momento certo dela acontecer, né? Porque a pesquisa ela tem que atender a determinadas demandas que o projeto gerou. Então, ela tem um momento certo também. Eu vou pesquisar o que para quê? Quem, ou né, qual grupo, qual instituição, qual personagem, por quê? O que eu quero descobrir com essa pesquisa? Então, a pesquisa vem como uma demanda para esclarecer objetivos específicos. E a avaliação, que apesar dela estar aparecendo aqui neste ponto, mas ela começa aqui, né? Ela passa também por todos os objetivos específicos, todos eles devem ser avaliados, e até, finalmente, a socialização, onde você vai conseguir avaliar todo o processo, né, que começou aqui e passou por tudo isso. A pesquisa é um método. A Ana Cristina está falando aí, a pesquisa é um método, é o como. A pesquisa é o como, é a estratégia. O método, Ana Cristina, no meu ponto de vista, ele é ideológico. O método é você ter toda uma metodologia que vai te levar a formar um sujeito crítico. Esse é o método, sabe? O método é um método participativo, é um método questionador. Essas características que são do método. Agora, a pesquisa em si, ela é uma estratégia. É uma estratégia. Uma pesquisa que vai envolver uma entrevista, que vai envolver uma revisão bibliográfica, que vai envolver uma palestra. Isso são técnicas que você vai utilizar para a estratégia da pesquisa, sabe? No meu entender, é isso, mas é exatamente o que você falou. Para cumprir um método, que é o método participativo, o método de formação do sujeito, da criticidade, do cara que sabe discernir o bom do ruim. Objetivo é o destino, estratégia é o caminho. Sim, pode pensar desse jeito, sim. Ana Cristina, me expressei mal, digo método enquanto caminho, estratégia, é isso, Ana Cristina? O método é o que faz você pensar, por exemplo, em botar o seu aluno para pensar. Isso é um método, sabe? Se você chegar lá e trabalha da oferta para a demanda, da oferta para demanda. Você chega lá e começa a falar na cabeça do seu aluno 2 horas, 3 horas seguidas, você não está usando um método participativo. Né? Agora, se você vai trabalhar demanda para oferta, criando no seu aluno uma demanda pelo conhecimento, uma demanda pela pesquisa, você está trabalhando com um método crítico participativo. É isso que eu entendo. Isso, Ana Cristina, isso, chegando num ponto, ótimo. Então, gente, dando sequência aqui, nós pensamos no modelo, isso aqui é um modelo, então uma sugestão de um modelo de projeto, de organização do projeto, para facilitar, né, o direcionamento desse método. Que seria, então, vocês apresentarem, né, o tema, a categoria do patrimônio material, quer dizer, o que será estudado, né?
são as brincadeiras, por exemplo, né? Então, o que é isso? Saberes, formas de expressão, a problematização, o que nós queremos explorar com as brincadeiras, né? Como que isso afeta os nossos alunos? O que meu aluno tem a ver com a brincadeira? Por que a gente vai trabalhar isso? E para quê? Ao estudar as brincadeiras a partir de um problema identificado, aonde eu quero chegar? Porque pensando em problema, né, que a gente sempre tem mania de pensar que o problema é sempre uma coisa negativa. Talvez não seja uma coisa negativa, seja aprimorar, seja melhorar algo que já existe. Para quê? O que eu percebi em meus alunos? Qual o problema que eu levantei? E o que eu tenho que fazer com meus alunos para resolver esse problema, para melhorar uma situação, para modificar uma situação em prol do crescimento dos meus alunos? E, para conseguir atingir esse objetivo, quais passos eu tenho que dar? Inclusive porque o objetivo geral, ele dificilmente é alcançado na sua integridade. Porque, por questões de tempo, por questões da própria dimensão de um objetivo geral, é muito difícil você garantir que vai alcançá-lo. Por exemplo, eu quero que meus alunos passem a brincar mais com brincadeiras que não envolvam necessariamente a questão financeira. Brinquedos que eles possam, eles mesmos desenvolver e com isso se sintam integrados à sua região, ao seu lugar, que com isso eles valorizem os espaços públicos do seu lugar, que eles valorizem a praça, que eles valorizem a própria escola, enquanto local também de lazer, também, né? Porque a escola não é só lugar de lazer. O que eu preciso fazer? Ele tem que aprender sobre essas brincadeiras, ele tem que aprender sobre esses espaços, ele terá que conhecer a história dessas brincadeiras e quais outros objetivos, né, que a gente tem que pensar aqui para chegar a esse objetivo geral. Esses objetivos são avaliáveis, né? E como que eu vou fazer isso? Se ele vai aprender sobre brincadeiras antigas, como? Entrevistando. Entrevistando quem? De que forma? Nós estamos em pandemia, ele pode ir lá, chegar na casa das vovós do bairro? Não. As vovós usam celular? Também não. Como que nós vamos fazer isso, então? Então, são problemas que você vai ter que resolver aqui também. Quer dizer, há pequenos problemas ao longo do caminho. E estabelecer um cronograma, isso é fundamental, porque, inclusive, nós temos relativamente pouco tempo, e avaliar cada objetivo específico é passível de uma ou mais formas de avaliação, as mais diversas, né? Rodas de conversa, exercícios escritos, atividades, provas, quando se trata de um conteúdo, né, de um conhecimento que pode ser avaliado através de uma prova, percepção na forma como o aluno se expressa oralmente ou por escrito. Então, existem inúmeras formas. E, uma vez realizado o trabalho, a socialização. Como que nós vamos socializar isso? Forma. Para fazer isso, o que nós vamos precisar? Eles vão fazer uma exposição de brinquedos. O que eles vão ter que fazer para essa exposição? Os próprios brinquedos? Ou desenhos, ou fotografias? Ou eles vão realizar a brincadeira e vão filmá-la? O que eu vou precisar para isso? Novamente, quando isso vai ser feito e como que eu vou avaliar essa amostra, nessa socialização desse problema. Qual o público, né, qual o alcance disso. Então, esse é o modelo. Não quer dizer que vocês têm que fazer isso, mas nós vamos enviar isso para vocês, caso vocês queiram seguir esse modelo. Tá certo? Vocês vão receber um modelinho desse em PDF. E aqui nós queremos apresentar um projeto, um exemplo de projeto, tá? E agora mais voltado para os meninos mais velhos um pouquinho. Mas isso não significa que, né, o pessoal da educação infantil, se quiser fazer interferência ou perguntar, né, comparar com o que estão fazendo também, por favor. Já receberam por e-mail. A Ela está falando aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Eu não sei se esse exemplo, acho que ele foi citado na aula passada, mas nós vamos voltar aqui para pensar. Essa pesquisa já tem um problema, que é o quê? A delinquência por desconhecimento das potencialidades culturais locais. É um pessoal de Mariana, acho que Mariana, né, Mônica citou, que eram alunos que desconheciam o potencial de sua região, uma região que tinha um potencial turístico muito grande, havia cachoeiras, havia uma série de atrativos naturais, mas os jovens desconheciam, não desfrutavam disso, ficavam, entre aspas, sem ter o que fazer,
E, nesse sem ter o que fazer, lógico que acabava fazendo alguma coisa, o que estava gerando um aumento da delinquência, né? De maus comportamentos por parte dos alunos da escola citada aqui. O projeto, gente, é basicamente para arrumar a cabeça do professor, né? Então, assim, é um problema aqui, é um problema na cabeça do professor. No caso de meninos mais velhos, você pode discutir isso com eles. Muito, você pode levar para a sala de aula e falar, gente, o que é que vocês gostam de fazer? Ah, nada, aqui não tem nada que fazer. É o que eles mais falam para a gente, né? Não tem nada que fazer aqui no bairro, não tem nada que fazer aqui na comunidade. Bom, então, se não tem nada que fazer, o que vocês ficam fazendo? Não fica andando, fica dormindo, acaba mexendo com bobagem, né, professor? Sabe, você pode arrumar na sua cabeça para depois provocar o aluno, sabe? E isso é muito interessante a gente discutir, porque ele pode não chegar nas palavras que você chegou, porque você é o professor, ele é o aluno, né? Mas ele pode chegar na percepção da delinquência. E aí ele vai ficar com o sentimento do problema ali, junto com você. E esse momento aí dessa discussão da sensibilização é muito importante, gente, porque muitas vezes o que virá a ser o problema, né, que vai dar a motivação para o projeto, ele não era percebido como problema pelos alunos. Que é aquela questão que a gente fala muito, que é a desnaturalização do mundo, né? Porque, pensa bem, eu vivo numa comunidade em que eu tenho todos os meus colegas ali na minha faixa etária, eu convivo com eles, eu vivo num lugar que a gente tem trânsito, tem contatos, e todos agem de uma determinada maneira, então aquela determinada maneira é o jeito natural de agir. E não vai ser uma pessoa desse meio que está envolvida nesse contexto que vai criticá-lo. A crítica, para ela ocorrer, é necessário fazer com que a pessoa saia do seu ambiente. É como se a gente convidasse alguém assim, vamos dar uma voltinha no foguete aqui em volta da Terra para você ver a Terra, né? Porque enquanto você está vivendo aqui na Terra, ela é tão grande, tão vasta que você não percebe. Tanto é que tem gente aí falando que ela é plana, né? A gente tinha que pegar esses terraplanistas todos e botar eles num foguete e levar lá em cima e falar, olha lá, tá vendo? Aquela é uma bola. E assim também é como a situação social. Você está tão envolvido nela, você está tão acostumado com ela, porque seus primos agem assim, seus colegas agem assim, muitas vezes seus pais agiram assim, que você não percebe outras possibilidades ou algumas características negativas ou outras potencialidades que você tem ali, porque você está muito envolvido. Então, a problematização, né, a sensibilização, ela também tem essa função de chamar a pessoa a estranhar a sua realidade, a estranhar seu modo de vida, né? Então, isso é importante, porque talvez um jovem não perceba que é delinquência ficar, sei lá, de noite na rua fazendo barulho, gritando, enquanto os outros estão querendo dormir, porque amanhã eles vão levantar às 5 horas da manhã. E é um problema, né? Só que é gostoso, é curtição, é legal, né? Bom, então aqui no caso, né, alunos do 6º ano, já estão aí com 10, né? Eu não sei nunca precisar a idade dos alunos. E se o problema é a delinquência, o objetivo geral é reduzir a delinquência. Então, gente, o objetivo geral, ele tem uma relação imediata com o problema. Ele é a possível resolução desse problema. Sempre. Tá? E aí, os objetivos específicos, quer dizer, aquilo que a gente falou, como é que você vai medir se reduziu a delinquência? Isso aqui é coisa para estatísticos, né? Às vezes você vai demorar 1, 2, 10 anos para perceber a redução de delinquência e vai depender de instrumentos que a gente não tem acesso, que dados da polícia, sei lá, dos hospitais públicos. Então, assim, não é algo que você consegue avaliar. Mas a gente pode descobrir caminhos. Quais são os passos que permitiriam, que proporcionariam uma redução da delinquência? Primeiro, se a delinquência é por desconhecimento das potencialidades culturais locais, entender então o que é cultura. As potencialidades locais são o patrimônio local, não é? As potencialidades são o que há de material ali naquela área. É a natureza, é a geografia, são os rios, as cachoeiras, é a arquitetura da cidade, não é? É a comida da cidade.
E se é a comida, como é que ela é feita? Se é a arquitetura, como que ela é vivenciada? Essa arquitetura é o quê? Prédios históricos, igrejas, museus, o que tem aqui? Como que isso é utilizado? Geralmente o material é o quê e o imaterial é como. Como que eu procedo diante desse patrimônio? Agora, como que eu tenho que fazer isso? Que estratégia que eu vou usar para conhecer esses conceitos? Lendo. Né? Buscando nos livros as informações que já estão prontas. E o que eu vou buscar, então, para fazer essa pesquisa? Textos, a internet, os dicionários, né? Isso eu vou fazer no primeiro momento. Aqui eu vou adquirir informações. Será que eu vou conseguir todas as informações? Tá. De um modo geral, os textos, a internet, os dicionários trazem coisas já passadas, que alguém já fez. E como é que é isso agora? E o que eu posso descobrir? Será que essas informações que eu consegui nos textos, na internet, nos dicionários, falam exatamente do que tem no meu lugar? Vamos supor que não tenha nada sobre a minha região, porque é uma região que ainda não foi estudada, não foi pesquisada, não tem trabalhos escritos. Então, o que eu preciso saber para aplicar esses conhecimentos à minha realidade? Entrevistar pessoas, certo? Que é outro objetivo, que é outra estratégia, sabe, gente? É outra estratégia. Exatamente. Então, uma estratégia leva a outra. Né? O primeiro objetivo então, aqui, geralmente, pesquisar. É isso, é sala de aula. É sala de aula. Sabe? Você vai pesquisar, vai entrevistar, vai para palestra, depois que tiver conceitos construídos. Então, a primeira coisa, gente, os meninos saem tudo entrevistando. Não tem conceito construir para fazer um questionário de entrevista. O que eles vão perguntar? Quem não sabe sobre o fato, não consegue perguntar. Sabe? Então, esse momento não é momento... Porque a entrevista, ela depende de dúvidas. Exatamente. Não é momento para você... A entrevista, ela depende, primeiro, de um conhecimento, né? Eu tenho que saber alguma coisa a respeito, mas eu tenho que perceber, nesse conhecimento que eu adquiri aqui, lacunas, espaços em branco, que eu vou querer preencher com a entrevista. Olha, eu aprendi, por exemplo, que patrimônio é isso, isso e aquilo. Mas o que exatamente que é patrimônio na minha terra? Por que isso é patrimônio? Qual que é a história disso para que ele seja considerado patrimônio? Quem sabe me falar sobre isso? Aí sim, eu estou caminhando para a entrevista, porque eu já tenho dúvida, eu já tenho pessoas que eu acredito que poderão esclarecer minhas dúvidas. Então a entrevista nasce daí. Né? É uma estratégia para aprofundar esse conhecimento primeiro, que essa primeira pesquisa me revelou. Então, aqui nós temos uma forma de fazer isso, né? Divisão dos alunos, por quê? Para que não saiam todos perguntando a mesma coisa, né? O material que vai ser feito, quais recursos eles vão usar, né? E, por fim, uma forma de apresentar esses conceitos. Gente, um carro com som ligado à minha porta aqui. É muito importante, é avaliação isso aí. Aí é avaliação. Você está avaliando, o menino vai apresentar lá na frente. Antes de fazer a entrevista, eles vão lá para a frente da sala de aula. Aqueles que procuraram na internet, é um grupo. Aqueles que procuraram no dicionário, é outro grupo. Eles vão contar um para os outros do que eles descobriram sobre o que é patrimônio, o que é materialidade, é do global para o local. Aqui você está no global, você ainda não está no local. Para você chegar no local, você tem que estudar a coisa no nível de conceitual. Patrimônio é patrimônio em qualquer lugar do mundo. O conceito de patrimônio é aquilo que me faz sentir pertencente, aquilo que pertence a mim, que eu pertenço. Então, isso é global, é de todo mundo. Agora, ainda não chegou no local, ainda chegou no nível de significado. Significado é entrevista, é para mim. O conceito ele é coletivo, o significado é individual. Então, o primeiro
objetivo específico, gente, ele é conceitual, ele é global, ele está posto para todo mundo igual. Depois que vai fazer a especificidade do lugar, tá? Então, é preciso avaliar o que os meninos construíram de conceito. Eles vão avaliar por meio dessa estratégia 1 e 2 aí, ó. Sugestão de avaliação. Por esse motivo que, ao pensar os objetivos específicos, a gente tem que pensar numa hierarquia entre eles. Né? O que é preciso, por onde devemos começar? Que tipo de conhecimento precisa ser construído primeiramente para chegar nessa questão da delinquência? Então, primeiro, apresentar os conceitos que estão faltando. Né? Olha que aqui no problema tem a questão do desconhecimento. Então, qual conhecimento tem que ser necessário? A base, os conceitos, para que eles possam depois refletir sobre a sua realidade. Né? Primeiro, saber o arcabouço conceitual do problema. Né? Uma vez conseguido isso, que está no objetivo 1, a gente passa para o 2. Conhecer o significado de cultura, patrimônio, materialidade e materialidade para os diversos atores sociais representantes do patrimônio local. Então, eu aprendi isso no geral, né, como disse a Mônica, patrimônio é patrimônio em qualquer lugar, o Japão tem o seu patrimônio, a China tem, os Estados Unidos tem, a Argentina tem, nós também temos. Agora, e na minha cidade, na minha localidade? E quem são os atores, né? Quem são as pessoas aqui que poderão me trazer informações sobre isso? Então, aquele estudo anterior me trouxe uma base de conhecimento, me permitiu pensar sobre a minha localidade. Esse pensamento, ele me trouxe dúvidas, ele me trouxe a necessidade de esclarecer pontos, de fazer uma ponte entre aquilo que eu aprendi sobre o geral com o local. Então, agora nós vamos eleger esse público. Quem serão? O pessoal da Secretaria de Cultura, da Universidade, são o pessoal da Marujada, do Congado, são os sambistas, são os contadores de história, são os anciãos que tinham brincadeiras que já não são mais praticadas, né? São as pessoas que guardam esses bens, é o comércio, né? Quem que é? Estão dividindo por categoria, faço o questionário de entrevista, isso aqui é importantíssimo, né? O que eu vou perguntar, o que eu quero saber, o que eu preciso perguntar para essa pessoa, né? E os procedimentos necessários, né? Que é agendar, aprender, ver como é que vai ser tabulado os dados, que tipo de pergunta, eu vou fazer pergunta por extensa, eu vou fazer um questionário de uma resposta sim ou não, mais ou menos, e tal. Que recurso que eu posso usar? Eu vou usar os aparelhos que eu tenho para isso, né? Há uma série de recursos em computadores e celulares, então aqui já entra uma série de questões que tem que ver com o nível de capacidade da turma, né? A idade. Para quando que será isso? Evidentemente vai ser depois do primeiro objetivo. E como que nós vamos socializar esse conhecimento adquirido pelas entrevistas. Né? Socializar e avaliar. Porque eles vão ter que fazer e o professor vai avaliar o que eles fizeram. Né? Então, no caso aqui, é uma mesa redonda, em que todos vão apresentar o resultado das entrevistas. Cada grupo vai apresentar. Né? Nós entrevistamos o pessoal da Secretaria de Cultura, e aqui no nosso município tem isso, a Secretaria tem esse programa, tem tal parque, funciona dessa forma. O pessoal do Congado falou isso, me contou essa história, é assim, assado, né? O comércio, é muito bom, porque quando tem a festa do Pequi, a cidade recebe não sei quantos mil habitantes, os hotéis recebem o percentual da sua arrecadação anual é concentrado nesse momento, essa festa é muito importante, e por aí afora. Tá? O pessoal do CEMEI, gente, não se preocupe, que a gente tem condição de fazer isso tudo com vocês, tá? Aqui, ó, o primeiro slide, o primeiro objetivo era conceito, o segundo é significado. Agora tem o terceiro objetivo. Nós estamos trabalhando com 3 objetivos específicos. Vocês vão ver quantos objetivos específicos vocês vão eleger, sabe? Pode eleger 2, 3, 5, 8... sabe, que os objetivos específicos é que vão dar direcionamento para a estratégia. Então, nos objetivos específicos, vocês vão decidir o que vocês vão fazer na pesquisa. Vamos voltar aqui só para a gente entender isso melhor. Pensa bem, o primeiro objetivo é criar uma base conceitual. Para entender o problema, eu preciso ter um conhecimento, eu preciso saber de algumas coisas que são fundamentais para a compreensão desse problema. Então, é um momento de estudo, né, de pesquisa bibliográfica.
é para buscar mesmo conhecimento. Tá, agora o aluno já tem um conhecimento sobre isso. Então, agora é entender como que esse patrimônio existe no meu lugar. Qual que é a situação no meu lugar com relação ao patrimônio, a materialidade e materialidade. Então, aqui no caso, é entrevista, porque agora eu vou saber de pessoas daqui. Aqui não tem mais coisa escrita em livro, né? Eu não vou sair buscando lá no site do IBGE sobre dados do comércio na cidade. É melhor que agora começar com o comerciante para ver como que ele vivencia essa cultura. Como que o patrimônio está relacionado com os hotéis, os restaurantes, as lojas do lugar. Como que os grupos locais sentem isso? Como é que eles vivenciam isso? Tá bom. Descobrimos uma série de coisas. Agora nós sabemos como que é a situação da nossa localidade. E agora? Qual que é a relação entre eu, né, aluno, e esse patrimônio? De que forma que eu posso usar essa riqueza, né, que eu acredito que nesse momento eles descobriram uma riqueza no seu lugar, para um emprego para mim, para eu me encaminhar, para eu entrar para esse mundo, né, porque agora eu percebo que há uma possibilidade de pertencimento. Eu faço parte de uma comunidade que oferece coisas para mim. Como que eu vou, então, aproveitar isso? Como que eu vou fazer para que essa oferta seja acessível para mim? Então, agora sim, ele vai buscar, de novo, textos, né, dados do IBGE para perceber a relação, por exemplo, né, vamos pegar dados de cidades que a gente sabe que o turismo é muito importante para elas, né, Rio de Janeiro, Salvador, praias, ou perceber a relação entre turismo e a riqueza, o PIB da cidade, né? A produção, a injeção de dinheiro no comércio, na hotelaria, a prestação de serviço. O que, por exemplo, eu posso ser um guia? Vamos supor que na minha cidade tem um parque, né? Esse parque carece de guias. Como é que eu posso me preparar para isso? Então, existe uma série de recursos, né? Dependendo da localidade, das potencialidades do lugar, em que o aluno vai poder pesquisar, né? E como que vamos fazer isso? Confrontar a percepção da comunidade com os índices encontrados e elaborar gráficos para apresentação em grupos, né? Isso aí já é uma coisa mais, uma coisa, mais para menino mais velho, sabe, gente? Isso aí já é mais para menino mais velho. E, por fim, um jornal, né? Fazendo toda a informação de uma forma de jornal, sendo que o jornal tem várias seções, né? Várias formas de tratar como é que diga? O assunto, né, tratado, né, editoriais, entrevistas, tudo isso pode aparecer no jornal, então aqui é um momento também, a gente tinha falado mais tempo, né, que ao realizar os objetivos específicos, o professor ou os professores, né, tem condição de tratar habilidades, competências, capacidade dos alunos. Por exemplo, no caso, o que é o jornal? Como é que se faz o jornal? Então, olha aqui, isso aqui é uma outra área de crescimento que está sendo aberta aqui dentro dessa questão maior que o projeto está tratando. Tá? Desculpa, apareceu uma mensagem que eu não consegui ler. Alguém pediu alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Pode ser a minha, cara. Tá. É porque as pessoas vão entrando depois, isso, elas precisam registrar no chat. Tá bom. Aí, Carlos, eu vou sugerir da gente não passar para o outro exemplo, né? Porque a gente gastou eu vou falar aqui agora, porque eu estou vendo que já são 19:22. Isso. Eu acho que esse projeto aqui, esse exemplo foi, né, de certa forma ilustrativo, e aí acho que seria a hora de passar a palavra, né, Mônica? Isso. Aí a gente queria ver com vocês, pessoal, se vocês pensaram em alguns recortes de problema, como é que vocês estão pensando isso? Alguns grupos já mandaram para a gente, né? Como é que vão se organizar, quantas pessoas e tudo. Aí a gente queria ver com vocês. Esses grupos já têm ideia de um problema que queira trabalhar com os meninos? Porque nós tivemos, por exemplo, o Sebastião falou das brincadeiras. Eu não sei se isso você está apresentando isso como, né, era só um comentário, se isso é do grupo dele, vocês já estão pensando. O que vocês estão pensando? Alguém já pensou? Foi só um comentário, mas se a professora...
Se alguém do nosso grupo da Escola Resenda quiser falar do que foi recortado, já aí é pensado, fica à vontade aí. Vamos lá, pessoal. Alguém já pensou? O pensamento inicial, pessoal. Nós não estamos pedindo projeto elaborado no início da nossa conversa, né? E, gente, eu recebi aqui também da Ana Cristina e da Meirielle, né? Uma intenção de um tema aqui também, que é bem bacana. A inclusão do aluno surdo no folclore de Montes Claros. Como o professor Sebastião falou, né? A Paloma, a escola também já mandou aí um tema aí. Então, se vocês quiserem comentar sobre ele. Vocês querem comentar? Por que vocês estão pensando nesse tema? Alguém também escreveu da trilha da leitura aqui no chat. Pessoal, eu vou convidar vocês para abrir a câmera, sabe? Porque senão a gente fica muito sem contato, não? Vocês se importariam da gente abrir a câmera para ir conversando? Eu acho que fica mais fácil, assim, da gente interagir. Se vocês não se importarem... Ô, Mônica, a Ellen também falou aqui que ela pode falar, né? A trilha da leitura. Isso. Vamos ver quem mais, pessoal. Aí, quem mais? Mônica, Leise, Dicileide, Solange, Paloma, Luciana, Luciene, Rosimédia, Jaqueline, Maria Gomes, Maria Lucimar, Lígia. Cadê vocês? Eu vim aqui só para te ver. Cadê o pessoal? Quer falar, Tati? Vamos lá, Tati, fala pra gente. Vamos, gente. Paloma e Tati. Bom, na verdade, assim, eu vou falar um pouco Paloma completa. Na verdade, as ideias são muitas, assim, a gente pensou em várias coisas, inclusive, assim, às vezes eu nem gosto de entrar em projeto, porque minha cabeça não para. Ai, que beleza! Eu amo trabalhar com projeto, sabe? Eu amo, assim, tenho uma paixão muito grande por trabalhar com projeto, porque eu realmente acredito que projeto pode impactar na vida do meu aluno. Então, Sim. assim, minha prática Paloma sabe, e os outros colegas, é sempre pautada em desenvolver algum tipo de projeto, alguma aula temática, alguma coisa, né? Então, o que você pensou, Tatiana? Então, são muitas coisas. A gente pensou... nossos alunos são de comunidades, assim, que eles foram colocados nessas comunidades, né? São pessoas carentes, né? Que a prefeitura fez aquelas casas, aqueles conjuntos, e, assim, a gente estava conversando que esses alunos, muitas vezes, não têm, assim, uma identidade, não se identificam, né, com o lugar, porque foram retirados de um outro bairro, que tinha lá, talvez, uma história. Então, a gente está pensando em trabalhar com esses alunos a construção e a valorização, né, de uma nova identidade, do que eles têm agora, né, no momento. E aí, Paloma, completa aí. Então, a gente ainda está em construção ainda das ideias, né, porque tem muitas coisas. Os meninos vêm dessa comunidade, aí Tião falou, calma aí, eles não perderam a cultura, eles trouxeram com ele, Olha né, só. com eles a cultura de os fazeres e saberes continuam com eles. Então, calma aí, não é destruir, não acabou a identidade cultural dos meninos, né? Então, a gente tem que agora organizar ainda as ideias. Estamos fechando ainda. Pois é, Mas eu acho que vocês estão... Eu já perguntei na sala, por exemplo, Como é que você... eu já comecei a conversar com eles, aí eu perguntei para eles, assim, o que vocês fazem no bairro de vocês? E tudo assim, professora, o bairro é novo, o bairro não tem nada. Então, assim, eu acredito que é um bom caminho, sabe? Porque, assim, pelo menos pela conversa que eu já tive com alguns deles, eu acho que vai ser bacana, assim. É igual a Paloma falou, as ideias ainda estão soltas, né? Mas eu acredito que vai valer a pena. Eu ia perguntar justamente isso. Como é que vocês perceberam, né, que essa questão da identidade? Então, você já falou, quer dizer, eles sentem que estão num bairro novo que ainda não tem
uma relação afetiva, vamos dizer assim, com ele, né? Na verdade, Carlos, eles, assim, os bairros são os conjuntos residenciais, na verdade, né? Então, existe uma série de preconceitos, assim, em geral, da cidade como um todo, voltada para eles. E eles assumem isso, né? Então, eles têm vergonha de falar que eles moram nos conjuntos, que eles precisam do ônibus para ir para a escola. Então, a gente quer mostrar para eles que eles têm uma identidade, uma cultura que pode fazer com que saia disso algo bom, né? Dali de onde eles estão, pode ter algo de muito bom para eles mostrarem para as pessoas. Então, Vocês estão indo, vocês estão chegando no recorte. Estou chegando, muito bem, Sebastião. É o seguinte, Carlos e Mônica, é o que eu falei com os meus colegas, eu sou mais da parte da leitura, eu sou do parte mais teórica, por isso que a Tatiana é mais da prática, então nós vamos casar nesse sentido. É o que eu estava falando com eles, é a questão do estava discutindo com o grupo, preconceito, será que o preconceito é do outro ou ele começa em mim? Tá? Porque muitas vezes, o que é o preconceito? A falta do conhecimento, muitas vezes. Então, muitas vezes que esse menino, ele fala dessa não identidade, desse não assumir esse lugar, porque às vezes o preconceito está nele, porque ele não conhece. Por exemplo, quando ele fala, por exemplo, que lá na comunidade dele não tem nada em termos de quê? Lá, infelizmente, o poder político, né, a obra, foi feita para construir as casas, mas não pensou em nenhum equipamento para esses espaços. Por exemplo, lá não foi previsto construir um salão comunitário, lá não foi previsto construir uma praça de imediato, um posto de saúde, ou seja, elementos do patrimônio material. Sim. Vieram as famílias. Só que, quando eu falo que ele fala que não tem nada, porque ele só reconhece como os bens materiais. Aí que eu falei com Paloma e outros colegas que eu conversei. E aí, será que esses meninos, eles levaram de vários lugares? Os Claros hoje tem, eu acredito, uns 400 bairros, mais ou menos. Nossa! Foram pessoas de vários lugares que foram. Cada conjunto tem 499 casas, 499 famílias. Por que não 500? Né? Essa é outra história, que 500 seria construir esses equipamentos, a construtora. Mas tem 499 porque é a questão estratégica. Então, 499 famílias que vieram de vários lugares, do norte, sul, leste, oeste, de toda a cidade. Mas será que eles deixaram para trás uma igreja do santo da sua devoção? Exemplo, uma praça, um lugar onde eles se reuniam com seus amigos. Um tipo de brincadeira. Por exemplo, Montes Claros tem lugares aqui que eles não têm nenhuma intimidade com essa história que vocês trazem, por exemplo, dos marujos, catopês. Não tem nenhuma identidade com eles, a comunidade. Mas tem identidade, por exemplo, com as folias de reis. Eles vieram desses lugares. Quando eu falo por exemplo, eu falei, espera aí, pessoal. Eles trouxeram com eles levaram com eles saberes. A mãe que faz um chazinho, aquela avó que faz as rezas, as benzedeiras, aquela que faz uma receita caseira de uma culinária qualquer. Quer dizer, eles levaram com eles. Mas será que eles percebem que isso faz parte da sua identidade? É isso que é o trabalho do professor. Entendeu? Então, quando eles pensaram, eu falei assim, identificar quais são os elementos culturais que eles levaram para o novo lugar de moradia. E a partir do momento que eles começam a levantar isso e começam a perceber que eu, Sebastião, encontrei com os meus colegas lá na comunidade, que vieram de outros lugares, e nós vamos começar a perceber que eu levei elementos de brincadeiras, culinária, que são semelhantes, mas que são diferentes. E nós podemos começar ali uma nova comunidade, uma nova história, um novo lugar e espaço cultural diferente. Bastante. Porque, Sebastião, quando você falou, né, que os meninos falam assim, não sei se foi você ou foi Tatiana falando, meu lugar não tem nada, esse lugar que eu moro não tem nada. Tá, vamos aceitar isso, que o lugar não tem nada.
Mas o que que eu tenho? Aliás, o que que você tem? Né? O que que a sua família tem? Como que era a sua vida lá? Como que é a sua vida aqui? Porque qual que é a idade desses meninos, Tatiana? 11 anos, 12 anos. E eles estão nesse conjunto há quanto tempo? Que eles estão no 5 anos, conjunto? né? 5, 6 anos. Então, eles devem ter uma memória de antes, né? Uhum. Pois é, Então, acho mas que o pode dia ser que um trabalho o disso, dia de que eu conversei comparação. com eles, na verdade, eu não entrei nessas outras perguntas. Eu perguntei se eles praticavam alguma dança, algum esporte, então, o que eles fazem, assim, de lazer. Então, foi nesse sentido que eu perguntei. Aí, teve uma aluna que falou assim, ô professor, o nosso bairro é novo, ele não tem nada. Então, essa foi a resposta. Esse nada. Aí está o seu problema, Tatiane. O que que uma pessoa pensa assim pode ter de problema? Sabe? Aí que vocês têm que clarear isso para o nosso encontro, para o próximo encontro, que eu acho. É clarear só essa parte por enquanto. O que que esses meninos, quando eles falam assim, não tem nada, o que que isso causa para uma pessoa de pensar assim, no lugar que eu vivo não tem nada? Me fala, o que vem à cabeça de vocês? Ele mora num deserto? Não mora, Então, né? porque eu perguntei para eles assim se tinha algum evento no bairro, se tinha algum momento que a comunidade fazia algum tipo de festa, né? Então, assim, foi nesse sentido. Perguntei se tinha capoeira, porque a gente falou de capoeira. Eles, não tem capoeira, não tem. Eu falei, não tem assim uma dança, não tem um curso, um artesanato, assim. Aí a professora, não. Aí a menina falou nessa hora, não, professora, não tem nada. Nosso bairro é novo. E aí é como isso. ele se sente? Como ele se sente? Uhum. Sabe? É aí que você tem que pensar que o seu projeto vai atuar. Como ele se sente? Porque é ali que você melhorar a autoestima, sabendo que o patrimônio das pessoas pode estar nelas mesmas. Então, o seu objetivo geral talvez seja isso, sabe? Melhorar a autoestima por meio do reconhecimento de que os patrimônios das pessoas, eles não estão na parte externa, mas dentro de cada um deles. Esse pode ser o seu objetivo geral. E, para isso, quantos específicos você vai ter? O que eles vão precisar saber primeiro, sabe? Eu acho que está pertinho de você. Eles vão ter que descobrir... Vão ter que descobrir o que existe neles, nas famílias deles, para preencher esse nada. Né? Porque esse nada é porque ele não está vendo nada nele também. Né? Então... vai ser um trabalho realmente de autovalorização, né? De autodescoberta, inclusive. Exatamente. Eu acho que o problema delas está me parecendo, não sei, mas está me parecendo autoestima. Exato. Autoestima, sabe? Por ausência de identidade. Mônica, eu vejo assim, qual é o papel do profeta? O papel do profeta não é exatamente esse. Os meninos, o indivíduo não enxerga nada, mas está tudo ali. O papel do profeta é apontar caminhos. Apontar. Então, diante desse menino que não enxerga nada, nós temos que mostrar um espelho para ele. É o espelho. Para ele se reconhecer ali dentro. Para ele ver, por exemplo, quando ele fala que não tem nada, eu pergunto para ele, por exemplo, lá no bairro não tem ninguém que pratica capoeira? Que pode ser que não tenha um grupo de capoeira, mas tem alguém que pratica capoeira, tem alguém que reza. Quando, por exemplo, você sente lá um tal do quebranto, né? Se leva em alguma pessoa para rezar, fazer uma benza lá? Tem sim. Então, tem a benzedeira. Tem alguém que sabe fazer um biscoito? Biscoito, mas tem alguém que sabe fazer biscoito? Vocês já estão lá na Dona Maria que sabe fazer biscoito. Vocês já estão lá na frente. Sabe qual a primeira coisa que no meu entender, esses meninos... Desculpa cortar, mas a primeira coisa que esses meninos têm que entender, o que identifica uma comunidade? Sim, sabe? Mas assim, no conceito, sem ser no significado. Sim, mas eu estou querendo mostrar o seguinte, essa ideia é super interessante, que é a ideia que eu sempre defendi. Bacana. Esses meninos, eles têm que aprender a ter essa identidade, até para que eles possam, depois, reivindicar outros elementos para dentro da comunidade.
Se eles se reconhecerem pertencente àquela comunidade, eles não vão sentir necessidade de reivindicar, por exemplo, outros elementos para dentro da comunidade. Exatamente. Então, essa é a defesa que eu sempre fiz, e a crítica que eu sempre fiz também. Porque essa história de não pertencer, de não sentir pertencente àquela comunidade é muito complicado, entendeu? Porque você não valoriza, você não se interessa por aquela comunidade. E você não se valoriza, não se... É nesse sentido que nós queremos trabalhar. Por exemplo, professor, ele pensar, em geral, o que sustentam os grupos identitários das comunidades? O que sustenta um grupo de congado? Geral, o que sustenta um grupo de capoeira? Como é que o poder público pensa nisso no seu plano diretor? Será que no plano diretor de Montes Claros está lá escrito que há uma intenção de se valorizar e de se criar culturas locais nos reassentamentos humanos, por exemplo? Sabe? Então, primeiro a gente tem que ver como isso acontece de forma ideal, para depois a gente chegar no real. Então, como é que as comunidades conseguem sustentar as suas crenças, seus hábitos, os seus costumes, todos os seus elementos identitários? Como que acontece isso de forma geral no Brasil? Sabe? Primeiro é a partir do geral. Eu já vi que lá em Brumadinho, em Minas Gerais, as empresas, geralmente, elas subsidiam a história dos congados. Não, eu já vi que lá em Divinópolis, né, tem um grupo cultural lá que ele é sustentado por uma verba do próprio município, porque o Brasil tem o Ministério do Turismo, né? O Ministério do Turismo manda dinheiro para o município, quando ele tem um projeto bacana. Será que o município de Montes Claros tem projetos culturais? Sabe? Então, primeiro, eles têm que saber, antes de chegar neles, eles têm que saber de forma geral, para depois chegar neles. Então, nos objetivos específicos é isso, conhecer como sobrevivem os elementos identitários das comunidades do país, como são sustentados. Fazer um estudo sobre identidade, o que é identidade, né? O que é identidade, o que é patrimônio. Os diferentes povos. Começar bem do geral para conseguir chegar neles primeiro, porque o que a gente está, né, nessa breve conversa aqui percebendo é que esses meninos não percebem nenhuma identidade neles. Né? Eles estão sem identidade. Essa palavra nada, ela é muito significativa, né, no contexto de vida deles. Inclusive, o Sebastião está falando do preconceito. Né? Quando alguém fala mal, né, entre aspas, de um determinado grupo, mas as pessoas desse grupo têm uma consciência, elas se valorizam, isso não as afeta tão fortemente. Agora, quando a identidade é frágil, aí os comentários externos pegam muito pesado sobre essas pessoas. Né? Fico vendo, por exemplo, né, hoje em dia, pelo menos aqui em Belo Horizonte, mais que seja geral no Brasil, não se chama mais favela de favela, né? Se chama de comunidade. Que, no meu ponto de vista, é um preconceito enorme, porque quando você fala favela, você está se referindo a um lugar que tem uma história. A palavra favela tem uma historicidade. E quando você fala comunidade é qualquer grupo. Então, há pessoas na favela que não aceitam que se chame a favela de comunidade, justamente por isso que eles falam, não, que quando eu falo favela, eu estou trazendo toda uma história, toda uma situação social, geográfica, que vem agregada essa palavra. Então, quer dizer, olha a diferença entre aquele que realmente, não, favela realmente é muito feio, prefiro falar comunidade, e aquele que bate o pé e fala, não, eu moro na favela. E, de preferência, favela com letra maiúscula. Por quê? Porque ele conhece o significado da palavra favela. Então, uma pessoa que está num conjunto residencial, quer dizer, será que existe, né, igual a Mônica disse, alguma política em Montes Claros para os assentamentos?
ou basta construir casas, né? Isso que o Sebastião falou de parar em 499, porque se chegar em 500, implica em outras coisas. O que é isso? O que está por trás da construção de um conjunto habitacional, né? Pois eles terem consciência disso. Mas eu acho que agora o desafio é vocês identificarem o problema e justificarem por que vocês querem fazer. Sabe? Cheguem no problema que vocês querem, porque você tem que recortar, porque você não dá conta de tratar o mundo de uma vez só, né? Então, você tem que recortar o problema. Recorta o problema que você quer. Qual o problema que você quer tratar? E aí, depois, a gente ajuda vocês com os objetivos específicos. Tem mais alguém, pessoal, que já está pensando assim como as meninas? Porque por que eu estou tentando parar aqui? Porque a ideia é que no nosso próximo encontro, todo mundo já apresente o seu forma de sensibilização, de problematização, o problema, justificativo e objetivo geral. Que a gente já parta para os objetivos específicos e as estratégias. E assim a gente vai montando juntos. Quem mais, gente? Ana Cristina. A Ana Cristina levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Cadê você? Deixa eu ver você. Estou aqui. Ah, tá aí. Ela tá aqui. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estamos te ouvindo, não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Espera aí que eu vou abrir. Não estamos te vendo. Espera aí que eu vou abrir. Estou tentando abrir aqui, mas eu acho que... Pronto, abriu. Pronto, agora sim. Abriu, pareceu. Bom, boa noite, né, a todos. Boa noite. Eu sou a Cristina. Bom, pessoal, a nossa realidade, a realidade do meu grupo é um pouquinho diferente da dos demais colegas. Por quê? Porque eu trabalho na sede da Secretaria Municipal de Educação e tanto eu quanto a Meirelle, né, nós trabalhamos juntas na Coordenadoria de Educação Inclusiva. Então, nós não trabalhamos diretamente no ambiente escolar, mas nós atendemos as escolas, né, o público da educação inclusiva que vem das escolas. Então, o nosso intuito foi aproveitar, né, fazer um recorte do nosso público, trabalhar diretamente com alunos surdos, né? Então, nós temos um universo aí de 19 alunos surdos no município, e aí nós utilizamos como problema, definimos como problema, a exclusão de crianças e adolescentes surdas nos conhecimentos conceituais no que se refere à cultura local, o que costuma gerar a sensação de não pertencimento e desconhecimento do folclore da cidade, né, por essas crianças. E aí, batendo um papo com o nosso colega, né, nós temos um intérprete no nosso setor, e ele foi nos mostrando quais são as demandas, quais são os fatores dificultadores, né, no que se refere ao acesso da cultura por esses alunos surdos. Né? Então, foi muito curioso para a gente perceber, por exemplo, a gente sabe, né, que a inclusão não aconteceu totalmente, é um processo que a gente está vivenciando e ainda tem largos passos a serem dados, mas o que a gente percebe é que já evoluiu, né? Nós temos um colega, por exemplo, que é intérprete de Libras, que nos disse que só iniciou os conhecimentos de cultura, de entendimento do que é folclore e, principalmente, do folclore daqui da cidade de Montes Claros, né? As famosas festas de agosto, as marujadas, os caboclinhos, enfim, toda aquela... as danças, né, que permeiam as festas de agosto, as comidas típicas, ele só foi introduzido nesse universo aos 17 anos. Nossa! Né? Então, imagine uma criança que só foi entender, e aí eu entendo quando a gente escuta, né, os colegas dizendo, e eu já ouvi muito enquanto docente, em sala de aula, quando eu perguntava quais eram as características da cultura local que mais chamavam a atenção. E eu ouvi muitos alunos dizerem, mas aqui não tem nada, né? Aqui não tem nada. Tem uma questão de identidade muito forte e tem uma questão, né, de autoestima, como a Mônica disse muito bem, né? Mas muito em razão do desconhecimento. E essa realidade é muito mais acentuada quando a gente vai para esse público, né? Imagina.
Então, eles não tinham acesso. Então, a nossa intenção é trabalhar esse processo, né, esse processo da exclusão, né, desse contexto, exclusão cultural, né, que acarreta desconhecimento, não pertencimento, sensação de não identidade. E como eles se sentem, Ana Cristina? Como eles se sentem nessa situação que você tão bem explicou para a gente? Bom, a gente ainda não teve acesso aos alunos das escolas, porque nós não iniciamos esse diálogo. Como a gente está ainda no híbrido, nós não estamos... Entendi. Mas o Alex, né, que é o nosso colega, que vai viabilizar, né, muitas informações e contatos também nas escolas, quando nós iniciarmos, a intenção é aplicar questionários, né, a gente aplicar questionários para sondar esses 19 alunos na integralidade, né, entrevistar todos. Acho que não justifica, né, fazer tirar uma amostra, já que são 19. Claro. Né? Então, Estou achando espetacular o seu propósito. Estou achando espetacular. Acho que vai ser uma coisa, inclusive, que vai dar direção para o país todo. Nossa, que bacana. Ana Cristina, o país todo está com hoje, né? Nós estamos aí com o ministro da Educação que fala que um aluno que dentro da sala de aula que atrapalha, sabe? Então, assim, eu acho que o seu objeto é um objeto emblemático que vai mostrar para o país todo o que esses meninos sentem quando eles são excluídos. Sim. E o que acontece também... Então, qual que é o problema que você vai tratar? Sabe? Eles são excluídos, é fato. Eles não tomam conhecimento das características identitárias da cidade onde eles vivem, é fato. E o que isso afeta? Como que isso os afeta enquanto pessoas que moram em Araxá, enquanto jovens que pensam num projeto de vida, enquanto alunos integrantes de uma escola? O que isso... uma pessoa, a personalidade da pessoa, ela é formada de várias, vamos dizer, influências externas, né? Como é que essa ausência dessa influência prejudica a condição desse aluno de se sentir pertencente, né? Como que então acho assim, eles não se sentem pertencentes, né? Eles se sentem completamente excluídos, e eles só percebem que eles são completamente excluídos do processo de construção cultural quando eles tomam conhecimento que ele existe. Porque até então eles são totalmente privados das informações. E o que isso prejudica a eles? Então eu vou falar assim para mim, Mônica, eu estou fazendo um drama. Ótimo. Eu não conheço a Marujada. Para mim, tanto faz. Não prejudicou em nada a minha vida não conhecer a Marujada, sabe? Mas, para esse menino que está lá, no território, que tem isso como identidade, e que isso significa que há uma cidade que tem um jeito de ser, né, que pode integrá-lo ou excluí-lo, o que significa isso para ele? Aí vocês têm que fazer um trabalho muito bacana de sensibilização. Sim. Sabe? E sem chegar no problema ainda, para saber sair deles isso. Sim, perfeito. E acho que uma coisa que vai ser muito importante nesse projeto, estou pensando aqui, que é o seguinte, uma coisa é isso, sentir como que isso prejudica, o que ele deixa de ganhar com isso, como que ele sente isso. Mas eu acredito que no desenrolar do projeto, os próprios alunos e vocês, junto com eles, vão conseguir também apontar possíveis soluções para isso, possíveis encaminhamentos para modificar essa situação. Né? Quando a Mônica disse, por exemplo, o Brasil. Acho que nesse sentido também, apontar caminhos, abrir novas oportunidades, porque assim como eles não têm acesso à cultura, eles também não têm acesso a muita informação, a possibilidade de trabalho, a possibilidade de inserção em outros setores da vida da cidade, né? Então, acho que tem uma abertura muito grande pela frente que virá a reboque desse trabalho. Que vai para além da cultura, né? Que nós estamos agora com um tema,
que é cultura, que vai nos gerar um problema de pesquisa, que vai dar a essa pessoa a condição de cidadã. Exato. Sabe? E aí, nesses outros lugares da vida, ela pode transitar. Igual ela vai conseguir transitar na cultura, ela pode se ver no direito e exigir para isso os deveres das barreiras externas, baixar essas barreiras externas, para que ela transite em outros lugares de pertencimento, sabe? Nossa, Ana Cristina, é apaixonante. Apaixonante. Contem com a gente, viu? A gente também está apaixonada com o tema, e a gente quer muita contribuição de vocês. Nossa, nós vamos construir compartilhar para a gente debater e agregar. É isso mesmo. Bom demais. Obrigada. Isso é uma novidade. Muito rico. São 10 para as 8. Tem mais algum grupo, gente? Alguma pessoa que... Alguns minutos. Alguém mais quer falar? Eu vi que apareceu coisa no chat. Ô, Mônica, alguém tem a Ellen. Ela escreveu aqui, olha, veja o problema da trilha da leitura aí. Resgatar a cultura através dos contadores de história. Sim, a Ellen é aquela que a gente conversou no comecinho, né? Dos contadores de história que trabalham com educação infantil. Pois é, eu acho a ideia também muito bacana. Agora fazer os meninos desejarem isso. Então, como é que vai sensibilizar as crianças para que elas estejam atentas às histórias que os contadores poderão contar? Sabe, que elas têm que sentir falta disso. Essas crianças não tendo acesso aos contadores de histórias, o que fica? Qual é o buraco que fica dentro delas? A mesma coisa que eu conversei com a Ana Cristina, aqui. A mesma coisa com a Tatiane, que nós falamos com elas. O que fica faltando para essa pessoa? Né? Como que ela pode ser, como que ela fica menos feliz? Qual é o problema, né, disso? Exato o problema disso. Dessas crianças estarem, vamos dizer assim, afastadas dos contadores de histórias, né? Por causa da pandemia. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Uma pessoa levantou a mão aí, da Mariana Santos, da escola Mariana Santos. Aqui, quem é? Levantou a mãozinha da escola Mariana Santos. Boa noite, tudo bem? Ei, tá bom. Tudo bom? Eu sou a Eliane, eu sou a gestora da escola, e meu caso é o mesmo da Ana Cristina. Eu não estou trabalhando diretamente com os alunos, e o tema que eu pensei em abordar como problema na escola é porque nós temos um alto índice de alunos com PDI, e muitos deles com espectro autista. E sem laudo. E aí eu pensei em estar explorando isso para chegar à raiz do problema, para saber o porquê que isso acontece naquela região. E é um problema que nós temos há muito tempo. Acreditamos que seja pelo índice alto de casamentos consanguíneos. Aí eu não sei se seria interessante ou não esse tema. Eu fiquei receosa, até porque eu vou fazer o projeto sozinha. Como é que é seu nome? Eriane. Eriane, que desafio, hein? Sim. É um pouco de receio, porque acho muito... que a gente precisa pensar, né, Carlos? Acho que a gente precisa pensar um pouco junto com vocês. Porque entra muito uma questão familiar, inclusive, né, de constituição de família. É uma questão cultural, mas tem uma dimensão aí muito... ampla. De vida, de pessoal, né? Ampla sim, também, sim. Né? Bem ampla. Mas é uma situação que acarreta alguns problemas no desenvolvimento dos alunos. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E acaba sendo um entrave na aprendizagem. Mas vamos pensar como é que você pode desenvolver algum tipo de... o viés da cultura pode entrar para aí, sabe? O viés da cultura mesmo. Mas é uma questão cultural, dessa proximidade, é uma questão cultural, essa proximidade, esses casamentos consanguíneos. Muitos veem como uma coisa natural, inclusive. Porque eu estou pensando aqui, Eliane, é um pensamento
imediato, né? A gente pode discutir isso, porque, no caso aí, as crianças, os alunos, vou falar isso de uma forma assim, que pode parecer meio estranha, mas assim, isso não é um problema deles, né? Eles seriam até vítimas de um problema social, né? Sim. Não sei, estou pensando muito como é que vai trabalhar isso com o aluno, sabe? Pois é, a questão é exatamente essa, eu não trabalho diretamente com o aluno. Então, seria um projeto de pesquisa, eu sou a gestora da escola, eu não estou em sala de aula. Eu trabalho na escola há mais de 10 anos. Então, você queria fazer isso, vamos dizer assim, com os professores, para vocês entenderem, até para que não seja essa cultura, ela seja problematizada de alguma forma, para que ela não se reproduza, né, por falta de consciência do problema. Sim. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos esse. Então, o público seria outro, né? Como é que os professores podem tratar? Seria o público da escola, né? O corpo docente. Sim. Na verdade, o corpo docente colaboraria, porque como tem uma demanda muito grande de trabalho, eu acabei não tendo essa disponibilidade dos docentes. Sim. Entendeu? Então, para que a escola participe, nós achamos o projeto interessante, eu me inscrevi para estar elaborando o projeto. E aí, o viés que eu pensei foi esse. Mas, se alguém tiver alguma sugestão, puder me orientar... Eliane, claro que nós vamos, mas nós precisamos pensar um pouco, sabe? Porque é um tema, assim, muito sensível. Como é que a gente vai entrar nele pelo viés da cultura? E é até óbvio que é cultural. É tão óbvio que é perigoso, sabe? Mas se você conseguir problematizar isso num nível tão, assim, de estudo técnico, sabe? Trazer a técnica mesmo da biologia, disso, quem sabe os professores podem ir encaixando isso nas suas disciplinas, de maneira que os meninos comecem a perceber que há aí um elemento cultural que precisa ser reconhecido como que precisa ser estranhado. Precisa ser estranhado. O Mônica e Carlos e a professora Eliane, eu vejo a comunidade do Planalto, que está a escola, né? Vocês aí, é uma das regiões mais ricas hoje em termos culturais. É mesmo? Cultural. Sim. Então, essa escola, por exemplo, ela tem uma história muito forte nessa região da Lagoinha, região Planalto aí, que é forte mesmo em vários aspectos. Então, eu acho, particularmente, um palpite que estou dando, sabe? Que vocês poderiam explorar outros elementos aí, nesse momento, você, enquanto gestora da escola, inclusive até com as associações da comunidade, que é muito presente, entendeu? Aí tem um resgate muito forte. E essa questão que vai envolver uma questão biológica e uma questão complicada, para não criar um problema futuro, seria interessante você trabalhar com as manifestações culturais que já são próprias da comunidade. Entendeu? Vamos fazer Entendi. Eu pensei nessa possibilidade, inclusive como forma de sanar algumas dificuldades, mesmo usando o viés cultural. Não é invadir a privacidade ou a intimidade familiar. É visando exatamente o aspecto cultural, de forma que isso seja desentranhado da realidade. Não é abordar de forma grosseira ou invasiva, mas abordar de forma que leve a uma nova visão. Até porque nós não estamos falando de casamento entre irmãos, nós estamos falando de casamentos consanguíneos que podem ser de primos distantes, por exemplo, que é uma realidade. Mas até onde isso influencia na questão do autismo? Porque existem outros estudos com relação ao autismo, que o autismo, às vezes, não é considerado um problema. As instituições que realmente eles têm problema para resolver a questão do autismo. O autismo, muitas vezes, é um super dotado que o sistema, muitas vezes, ele não consegue dar conta dele.
Sem Nós- dúvida. Sim, são outros vieses. Né? O autismo, realmente, o estudo do autismo tem vários vieses. Eu estou colocando um específico que existem estudos, inclusive, nessa ramificação. Eu estou falando de dados científicos, inclusive, de alguns professores de biologia da escola, inclusive a professora que é efetiva já levantou essa questão algumas vezes. Então, até mesmo para compreender, para que eles compreendam o reflexo disso no futuro, porque nós também temos altos índices de gravidez na adolescência, por exemplo, né? Então, assim, para estar tentando também trazer essa mudança cultural. A proposta inicial é essa. Eu vou te propor a gente fazer um encontro com você, para a gente conversar mais sobre essa comunidade, para não fazer um encaminhamento assim de afogadilho, sabe, Eliane? Sim, eu acho interessante, inclusive. Assim como qualquer outra pessoa que quiser conversar com a gente sobre o problema, que o nosso próximo encaminhamento seria esse. Mas, Carlos, o que você acha? A gente propor para ela, da gente conversar com ela, né? A gente marcar uma hora, as meninas olham sua agenda, a hora que você tiver uma brechinha, a gente sentar com você e conversar mais sobre essa comunidade. Sabe? Ótimo. O que você acha? Pode ser? Não, eu acho ótimo. É bom que me ajuda a clarear, porque a gente não está falando... quando a gente... É muito perigoso essa interpretação de invasão familiar. Eu acho muito perigosa essa interpretação. E não é isso. Entendeu? E não é isso que está sendo proposto. Mas está dando para entender. Está dando para entender. Não estou falando de nenhum tipo de... Oi, Carlos? Não, que esse problema de comunidades onde há muitos casamentos consanguíneos, que é uma série de problemas de pessoas com algum transtorno, né? Filhos com questões de problemas, como é que chama isso? Problemas mentais, né? Tipo autismo, essas transtornos, né? Sim, na verdade não é o autismo propriamente dito, né? São espectros. E algum tipo de dificuldade que acaba interferindo na parte cognitiva. Mas eu tenho muita coisa para conversar com você sobre isso, que eu trabalho especificamente com inclusão, sabe? Que bom. Então, eu gostaria mesmo da gente encaminhar para um encontro, que eu acho que a gente poderia, assim, quem sabe juntas, né? Sim. Né, professora? Sim, será um prazer. Então, tá bom. Marque horário conosco, pode falar comigo. Lá, você entra em contato com ela para a gente marcar um horário? Eu entro em contato com você amanhã, Eliane, para a gente combinar. Eu fico aguardando, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a você, viu, pela confiança. Carlos, vamos fazer um encaminhamento aí? Para o próximo encontro, então? Eu acho que antes a deusa da secretaria. Será que ela quer dar algum recado? Eu vou só pedir que eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair da internet agora, tá? Então, Deus, você me desculpe. Eu vou, os meninos, a equipe toda vai estar aí com você, mas eu vou ter que sair, tá bom, gente? Já vou me despedindo de todo mundo, tá? Obrigada, um abraço. Aí, qualquer coisa a gente conversa depois. Beijo para todo mundo, viu? Saúde para todo mundo. Não, é só... É a palavra, Deus. É rápido, é porque a Eliane, eu sei que ela está nesse trabalho aí em Mariana, mas na comunidade dela tem um trabalho muito interessante. Aqui a gente tem uma feira, na quinta-feira, na praça, que ela é praticamente sustentada pelas famílias da região do Mariana. E aí tem todos os tipos de comercialização de produtos, nesta feira à noite. E agora, no período da pandemia, eles fizeram um trabalho muito interessante, que eles estavam vendendo de casa em casa aqui em Montes Claros. Como vai ter que fazer esse link, não sei se ela interessaria de falar desse assunto. E a parte também de flores, todo o mercado daqui, grande parte, ele é feito com flores, as flores naturais vêm dessa área da escola Mariana Santos. E tem um trabalho lá fantástico, com capim dourado, que a gente compra material para poder fazer as lembrancinhas de casamento em Montes Claros e na região.
Então, ela é uma região riquíssima. De repente, se ela pensar em fazer um outro viés de pesquisa, tem essa linha também que ela pode seguir, que as famílias de lá têm esse trabalho. É só uma sugestão para ajudar um pouquinho. Tá, e aí, nesse encontro que nós vamos ter com ela, a gente conversa sobre essas possibilidades também, para ver se a gente encontra, né, uma solução para essa problemática que ela está apresentando. Fica a dica aí. Obrigado, Deus. Pessoal, já passou do nosso horário, né? Todo mundo cansado. Nós temos o nosso próximo encontro dia 14 de setembro. E até lá, o que nós pedimos é isso. O próximo encontro, a intenção é que vocês tragam, então, o que os grupos já tiverem pensado em termos de sensibilização, problematização, levantamento, pelo menos do objetivo geral. Se já tiver pensado nos específicos, melhor ainda. Lembrando que é uma fase inicial, né? Nós estamos aqui para discutir, para argumentar, porque quando um grupo apresenta e a gente comenta, todos os grupos ganham com isso. Então, assim, não se preocupe, mas não está pronto, não está finalizado, né? Não é o momento disso ainda, nós estamos começando a nossa caminhada. Então, nós contamos com isso. Então, o para casa, né, para o próximo encontro, fica isso. Vocês trazerem informações sobre o que vocês estão fazendo, né? Esses primeiros passos, que é uma estratégia de sensibilização, né? O problema que vocês estão pensando, como que vocês estão encaminhando isso. Se já tiverem feito a sensibilização, ótimo. Se não, o que vocês estão planejando. E qual é o problema, como a gente discutiu hoje com esses grupos que apresentaram aqui. Tá bom? E qualquer dúvida, vocês escrevam para mim, escrevam para a Lau, que a gente está aqui para contribuir com o que for possível para que esse projeto seja mais prazeroso e proveitoso para todos. Tá bom? No mais, assim, agradeço muito a presença de todos, a boa vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa para despedida, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até dia 14. Obrigada, pessoal. Boa noite. Você quer tirar um print, Lau, de todo mundo? Esquecemos disso? Já, não, estou tirando já vários. Então tá bom. Eu Obrigada, escrevi aqui no pessoal. chat, mas eu gostaria só de Boa justificar, noite, pedir desculpa, professora lá do Mariana Santos, porque eu fiz a interferência, porque desde 1991 que eu acompanho essa escola e eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que sempre executa lá, em todos esses anos, inclusive agora, que é a região diferenciada de Montes Claros. Talvez seja um dos lugares frios que tem em Montes Claros, é lá, 900 metros acima do nível do mar. Olha... Parabéns para a escola Mariana Santos. Tive muitos encontros lá, maravilhosos. Eu já fui a Montes Claros algumas vezes a trabalho, mas eu não conheço a cidade assim, né, com esse detalhamento. Mas você vai conhecer, pode ficar tranquilo. Mas você pode ter certeza, de todas as vezes que eu fui aí, cada vez que eu fui, eu gostei mais. É uma cidade que eu admiro muito. Eu gosto muito do pessoal do norte de Minas, de modo geral. Está tudo acolhedor. E quando você vier, você vai conhecer o Instituto Histórico e Geográfico Montes Claros. Eu tenho o prazer de levá-lo lá. Viu? Beleza? Um abraço. Tchau, Sebastião. Obrigado, pessoal.